Recebam todos a paz do Senhor. Quero ser grato a Deus de poder estar aqui em cima desse altar uma vez mais, ter a oportunidade de trazer a palavra. Eu sempre costumo dizer que é difícil pregar em casa, porque nós cultuamos todas as quartas, todos os domingos, mas em tudo Deus seja engrandecido nessa manhã. Quero louvar a Deus também pela vida dos nossos pastores. Eu costumo dizer que nós servimos a Deus, servimos o ministério e servimos a liderança. E eu louvo a Deus que eu tenho o privilégio de servir a Deus, servir os departamentos que são necessários aqui na Igreja do Evangelho Pleno em Cristo. E também eu quero louvar a Deus de ter a oportunidade de servir o nosso apóstolo e a nossa bispa Cristina Salgado. Minha casa ama o Senhor e a bispa. Eu costumo dizer que a minha mãe está ali, pode falar mal do Leandro, mas não fala do Rodrigo Salgado que ela fica brava. Quantos querem continuar ouvindo a Deus, digam amém. Por gentileza, quem trouxe Bíblia Sagrada, abre junto comigo. Livro de Neemias. Neemias capítulo 3. Neemias capítulo 3. Somente o verso 31. Neemias capítulo 3. Somente o verso 31. Com a mão você procura, com a boca vai dando glória a Deus. Nessa manhã eu vou ser um pouco pedagógico. O Espírito de Deus avivou nessa semana um texto no meu coração. Me deu algumas instruções. Eu vou ser um pouco pedagógico, então a gente vai que nem carro-álcool. Mas no final dá no tranco e você sai daqui cheio de Deus. Livro de Neemias, capítulo 3, versículo 31. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, fala me espera que eu vou também. Em nome de Jesus. Livro de Neemias, capítulo 3, verso 31. Diz assim: E depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente à porta da inspeção, chamada também de Mificade, até o posto de vigia da esquina. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo dos comerciantes, em frente da porta da inspeção, que também é chamada de Mifecade. Coloca a sua Bíblia na cadeira. Escolhe alguém na tua direita, na tua esquerda. Dá paz do Senhor para ele, dá paz do Senhor para ela. Fala como é bom cultuar com você nessa manhã. Fala como é bom adorar a Deus com você nessa manhã. Fala, estamos em família. Tem um pregador que costuma dizer que gente falsa, hipócrita, não olha nos olhos. Olha dentro da bolinha do olho dele, do olho dela, e fala assim, ó, como é bom cultuar com você nessa manhã. Olha para ele, olha para ela. E fala assim, ó, nessa manhã, fala mais forte, fala, nessa manhã, Deus vai passar em revista no nosso meio. Não, fala mais forte até ele dar glória. Fala, Deus vai passar em revista no nosso meio. Se assenta aplaudindo ao nome de Jesus. Pode aplaudir bem forte. Meus irmãos, prometo que eu serei muito breve na minha oportunidade. Como eu já disse, serei um pouco pedagógico nessa manhã, mas é necessário para transmitir aquilo que o Espírito de Deus avivou no meu coração nessa semana. Vocês têm 20 minutos para me ouvir? Diga amém. Meus irmãos, eu gosto muito do Antigo Testamento. A Bíblia Sagrada diz que após a morte do rei Salomão, o reino de Israel ele é dividido em dois reinos. Primeiro reino, o reino do norte, reino de Israel, cuja capital era em Samaria. Segundo reino, o reino do sul, reino de Judá, cuja capital era em Jerusalém.
A Bíblia diz que o primeiro rei do reino do norte, Jeroboão I, ele vai ter receio de permitir que o povo do reino do norte fosse para Jerusalém, ali adorar o Senhor, e ele tinha medo do povo ir e não voltar. Jeroboão I, então, ele vai instituir o culto aos bezerros de ouro. Quem conhece de Bíblia vai entender que os primeiros reis do reino do norte foram reis truculentos, reis que desviaram dos mandamentos e preceitos do Senhor. Foram reis que foram tão terríveis que depois na sua casa você pega o livro dos reis e você vai ver o escritor sendo enfático e dizer que tal rei foi pior do que o seu antecessor. A Bíblia diz que um rei vai se levantar dentro de Israel. O nome daquele homem era Onri. E o escritor ele é claro em dizer que até aquele momento não houve rei pior dentro de Israel como Onri foi. Onri, por intermédio de um golpe de estado, vai assumir a monarquia dentro de Israel. Mas a Bíblia diz que o tempo se passa e o tempo se passando, Onri vai ter um filho, e você conhece o nome desse filho, temática de novelas que você já deve ter assistido. A Bíblia diz que Onri vai ter um filho cujo nome é Acabe. O escritor então ele é claro em dizer que Acabe conseguiu ser pior do que o seu pai Onri. E todos os reis de Israel, em toda a sua história, a Bíblia diz que Onri vai se casar com uma mulher Ciro-fenícia, o nome dela Jezabel. Eu sou de uma época que normalmente na igreja o povo, quando via alguma irmã que cortava o cabelo, pintava a unha, você já deve ter ouvido falar, tem espírito de Jezabel. O tempo se passou, nós aprendemos, estudamos, conseguimos entender que o problema não é a maquiagem, o problema não é pintar a unha, o problema não é cortar o cabelo. O espírito de Jezabel é aquela mulher que manipula nos bastidores. A Bíblia diz que Acabe, se casando com Jezabel, a primeira coisa que ela vai fazer é instituir o culto a Baal dentro de Samaria. Ela vai levantar altares a Baal dentro de Samaria. Acabe, ela era aquele homem político que você olhava para ele, dava risada, cumprimentava, tá tudo bem. Mas nos bastidores, quem arquitetava tudo era Jezabel. Era alguém que não era vista com a forma de ver pelo povo como aquela mulher somente simpática. Mas dentro de Israel, ela estava manipulando o reinado e manipulando o seu marido. A Bíblia diz que os profetas de Deus pararam de se levantar. E o texto sagrado diz que faltando profeta dentro de Israel, Deus vai levantar um homem que não tem nome de profeta, não tem família de descendências de profeta, mas é alguém que é cheio do Espírito de Deus. A Bíblia diz que vai se levantar Elias o tisbita, um dos moradores da terra de Gileade. A Bíblia diz que Elias vai se apresentar no cenário em Israel e vai dizer que segundo a minha palavra não haverá chuva e nem orvalho vai cair sobre a terra. E eu gosto disso. Em nenhum momento ele falou assim diz o Senhor. Em nenhum momento ele disse o Espírito de Deus fala comigo. Ele bateu no peito e disse que segundo a minha palavra não haverá chuva dentro de Israel e nem orvalho vai cair sobre a terra. Deus olhou do céu e disse: gostei da atitude desse profeta. Esse daí é diferente. A Bíblia diz que o céu vai se fechar, porque uma coisa que eu aprendi: se faltar profeta na terra, Deus levanta alguém de fora, mas a palavra dele continua sendo pregada. Não é a mensagem ainda, mas segura na mão do irmão que está do teu lado e fala para ele: não tenha medo de falar o que Deus mandou. Balança ele, fala: não tenha medo de entregar a mensagem profética.
Deus te deu, Deus vai levantar. Eu estou sentindo Deus aqui na casa. O Espírito de Deus fala na minha boca: eu vou levantar profetas dentro deste lugar. Eu vou levantar profetas que vai pregar a minha palavra, falar da minha palavra, ministrar a minha palavra. Desculpe interromper esta mensagem, estou aqui para te dizer algo muito importante. Se esta mensagem tem falado com você, eu gostaria que você se inscrevesse, e não só isso, eu gostaria que você deixasse o seu like, ative o sininho e compartilhe com alguém. Quem sabe alguém precisa ser salvo e essa mensagem pode alcançar a sua vida. Que Deus te abençoe. Você conhece a história. Israel tinha um problema. O problema de Israel era que, tendo profeta, glorificava a Deus. Faltava-se profeta, se dobrava aos postes ídolos. Eu gosto desse texto especificamente porque a Bíblia diz que Deus vai levantar um menino cujo nome era Jeremias. Deus vai chamar ele, e a Bíblia diz que no ventre da mãe ele já era escolhido para ser profeta. A Bíblia Sagrada diz que Deus vai levantar ele e dizer: Jeremias, fala a minha palavra, e a minha palavra é essa: a cidade infalivelmente será destruída. A cidade vai ser destruída, e fala para o povo voltar-se a mim. Você conhece a história, e eu estou no texto. A Bíblia diz que vão pegar Jeremias, vão lançar ele dentro de uma cisterna, e naquela cisterna a Bíblia diz que eles estão esperando Jeremias negar a fé, estão esperando Jeremias se dobrar, mas a Bíblia Sagrada diz que ele não vai se render, e eu acredito que é o que vai inspirar o salmista a dizer, quando ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A Bíblia diz que Jeremias é tirado de lá, troca-se as roupas, faz a barba, e ele vai dizer: rei, a palavra do Senhor ainda é a mesma, a cidade será destruída. A Bíblia diz que o rei de Babilônia vai se levantar. Ele vai entender e vai ficar sabendo das profecias de Jeremias. E o texto sagrado diz que a cidade de Israel, o estado de Israel vai cair. A Bíblia diz que Babilônia vai invadir, e quando ela invade, ela vai destruir o templo do Senhor, ela vai queimar os muros de Jerusalém e derrubar. A Bíblia diz que logo na primeira leva vão levar mais de 11 mil judeus para dentro de Babilônia. Na primeira leva vai Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Alguns anos depois vai ter uma segunda levada para dentro de Babilônia. Na segunda levada vai estar Ezequiel, e eu estou no culto. O nosso irmão Josiel, meu amigo que eu amo, ele vai falar sobre Ezequiel. E tem alguém que vai dizer: Deus vai levantar Daniel para pregar no palácio, mas no meio da periferia Deus levanta Ezequiel para pregar para quem está necessitando ouvir da palavra. O texto sagrado diz que Deus começa a tratar com Israel no meio do cativeiro. É Deus que está olhando e dizendo: enquanto vocês estavam livres, estavam agindo de forma dividida, eu te coloquei no meio do cativeiro para vocês voltarem a ser um povo só. É porque Paulo vai dizer em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Não tem como eu estar dentro da igreja e estar dividido, não cumprimentar o irmão que está na minha direita, a irmã que está na minha esquerda. Israel estava vivendo isso, estava numa treta. Aqui tem profeta melhor do que o Reino do Sul, o Reino do Sul está dizendo que tem cantor melhor do que o Reino do Norte. Deus olhou e falou: eu vou permitir a luta se levantar, para vocês aprender a um pegar na mão do outro e dizer: se eu vou até o final, você também vai. Se eu não vou parar, você também não vai parar. Às vezes você não entende porque você está passando nessa luta, é Deus que está te tratando. Às vezes você não entende porque que você está passando nessa situação, é Deus que está te tratando. Levanta a mão direita, levanta a mão esquerda. Eu já prego, mas eu estou sentindo Deus aqui nessa manhã. Deus está quebrando
quebrando todo espírito de divisão que está sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério. A partir de hoje a divisão vai cair por terra. O disse-me-disse vai cair por terra. Se você vai chegar, quem está do teu lado também. Eu já prego. Pega na mão do irmão que está do teu lado e fala para ele: você vai até o final juntinho comigo. Fala: você vai até o final juntinho comigo. Se eu vou chegar lá, você também vai chegar lá. Se você vai... As primeiras sinagogas vão ser instituídas dentro do cativeiro de Babilônia. E presta bastante atenção, eu disse que eu seria pedagógico aqui. Estamos indo por etapa. A Bíblia diz que Deus vai levantar Ageu e Zacarias. Ageu e Zacarias, me ajuda. Ageu e... Eles vão primeiro voltar. Passa-se 70 anos. Israel vai receber uma carta. Judá vai receber uma carta e fala: pode voltar para a tua terra. Ageu e Zacarias voltam. E eles estão com uma missão: reconstruir o templo do Senhor. Você vai entender no livro de Ageu, por isso que ele vai dizer que minha é a prata, meu é o ouro, e a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Porque eles falavam: não tem a formosura do templo de Salomão, não tem o ouro, não tem a prata, não tem os mármores do templo de Salomão. E Deus está dizendo: eu não estou somente num templo feito de mãos humanas. Não pode ter ouro, não pode ter prata, mas a minha presença está no meio dela. Em contrapartida, Deus está levantando Zacarias para dizer: se Deus está usando Ageu para falar que minha é a prata, meu é o ouro, e que a glória da última casa vai ser maior, alguém está questionando. O templo está levantado, mas não tem guarda, não tem muro para guardar o templo. Aí Deus levanta Zacarias para dizer: não se preocupa, eu, Senhor, serei a muralha de fogo em volta do meu povo. Segura na mão do irmão que está do teu lado. Fala para ele, fala para ela: Deus vai guardar a tua entrada, Deus vai guardar a tua saída, Deus vai guardar a tua casa, Deus vai guardar a tua família. Vai. Deus levanta Esdras como um líder espiritual. Só que Deus, Ele é um Deus que trabalha com ordem. Porque tem coisa que quando você não pode fazer, Deus faz. Mas quando você pode fazer, está na tua mão. Lembra? A terra mana leite e mel. Deus está falando: estou cuidando do meu povo. Entrou na terra prometida. Vai guerrear que eu vou te dar vitória. A Bíblia diz que tinha um homem cujo nome era Neemias. E a Bíblia diz que Neemias, ele vai ficar sabendo da situação dos muros de Jerusalém. E ele vai saber que o muro está caído, as portas foram queimadas ao fogo. E a Bíblia diz que ele vai chorar e lamentar por alguns dias. E ele vai orar a Deus. E ele pede um direcionamento para Deus. Ele vai chegar diante do rei. E a Bíblia diz que ele era copeiro do rei. Ele era o homem que experimentava vinhos do rei. E a Bíblia diz que o rei vai olhar para ele e dizer: você está com um semblante triste. Ele vai passar toda a situação e vai dizer: rei, se assim o Senhor me permite, eu quero voltar para a minha terra. A Bíblia diz que o rei permite ele voltar para a terra. Ele tem uma carta e nessa carta ele pode pegar madeiras com os oficiais para levantar o muro e reconstruir as portas de Jerusalém. E eu entro no texto agora. A Bíblia diz que ele começa a andar dentro de Jerusalém. E ele vai passando, ele vai vendo as situações dos muros. Ele vai entender que o muro de Jerusalém, ele tinha 12 portas. 12 portas, quantas portas? O muro de Jerusalém tinha 12 portas. Ele está passando sobre cada porta. E ele está vendo que o muro está caído, as portas estão derribadas. E Deus vai colocar no coração dele: você vai levantar novamente o muro. E você vai colocar cada porta, porque cada porta para Israel tem uma simbologia profética. Cada porta para o povo de Israel tem uma simbologia ministerial. E a Bíblia diz que a primeira porta que ele vai restaurar, e eu fiz questão de anotar isso,
A primeira porta é chamada Porta das Ovelhas. Era na onde os pastores pegavam as ovelhas, atravessavam essa porta, e quando atravessava a Porta das Ovelhas, eles levavam aquelas ovelhas para o santuário, e no santuário aquelas ovelhas seriam sacrificadas no altar. Ele está dizendo: não se preocupa, que a partir de hoje a porta da ovelha vai ser restaurada dentro de Israel. Judá vai voltar a receber ovelhas que vai ir para o aprisco do Senhor. Pregador, aplica essa palavra na minha vida. Eu aplico agora. Quando a Bíblia fala de ovelha, está falando de mim, de você. É o Senhor que está dizendo: a partir de hoje você vai atravessar a porta da ovelha. A partir de hoje Deus te chama pelo nome. Você vai fazer o que Ele te mandou. E levanta a tua mão. Não vai ser só você, a tua casa também vai atravessar a porta da ovelha. Eu costumo dizer que toda ovelha tem um pastor. Toda ovelha tem um pastor, e o pastor vai ter na mão um cajado, e junto com o cajado uma vara. Quando você precisar ser corrigido, o pastor vai bater com a vara. Mas não se preocupa, quando você precisar de socorro, vai ter um cajado que vai te pegar, vai te levantar. O salmista Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar luta, não vai faltar pancada, não vai faltar pedrada, mas levanta a tua mão. Não vai faltar a mão de Deus, a prosperidade de Deus. Abre a boca quem recebe essa palavra. Segura na mão do irmão que está do teu lado, olha para ele e fala: Deus vai entrar na tua casa nessa manhã. Deus vai chamar a tua casa pelo nome. Porta dos peixes, a segunda porta. Quando a gente fala de peixe, a gente está falando de evangelização. E eu quero focar nisso aqui. Não adianta a gente ser igreja dentro da igreja. A gente tem que ser igreja também fora da igreja. Não adianta um terno, uma gravata aqui dentro. Nós temos que ser igreja da porta da igreja para fora. Deus vai usar alguém na evangelização e você não vai nem entender, mas Deus vai estar trabalhando. Vamos aproveitar que a minha mãe está aqui. Se eu estiver mentindo, ela vai falar. Meu apóstolo, 11 anos atrás, a minha mãe foi com a minha irmã apresentar meu sobrinho numa igreja, Leopoldina, minha bispa. Ela foi na frente, eu não iria, eu falei: quer saber de um, eu vou. Quando eu cheguei, já estava na hora da palavra. Terminou o culto, o pastor daquela congregação, Léo, bateu nas minhas costas e falou assim: você só veio porque sua família veio. Cheguei na minha casa, 11 horas da noite, domingo. Eu peguei todas as minhas roupas social, terno, gravata. Eu coloquei dentro de um saco de lixo. A minha mãe estava passando roupa. Eu coloquei na porta da minha casa e olhei e falei: parei com essa história de ser crente. Com uma mão Deus dá e com a outra Ele toma. Cansei de ser humilhado. E minha mãe olhou para mim e falou assim: Leandro. E bateu um negócio em mim, eu estou sentado bravo com Deus, irado com a vida, e ela passando roupa. Daqui a pouco começou a bater um negócio no meu coração: liga o rádio. Bateu meia-noite e aquele negócio: liga o rádio. Eu fui ligar o rádio. Tinha uma voz meio rouca gritando. E ele gritava assim, ó: é bonitão. Hoje eu estou até melhor, mas naquela época só o sangue. É bonitão, Deus manda te dizer duas coisas. A primeira, Deus fala que você pegou todas as roupas que você usava para fazer a obra, botar num saco de lixo e dizendo que vai parar. Minha mãe não ficou assustada, ela ficou assombrada. O olho dela regalou olhando para mim. A voz virou e falou assim, ó, a segunda coisa é, ela estava passando roupa.
Você vai tirar do saco de lixo, você vai passar e colocar no guarda-roupa que você tirou. Você tem chamada. Fala para quem está do teu lado, Deus vai atrás. Pega na mão dele e na mão dela, fala: Deus não vai deixar se perder. Apóstolo, 11 anos depois, ó, eu em cima desse altar. Deus não vai deixar ninguém se perder no meio da tua casa. Deus não vai deixar ninguém se perder no meio da tua família. Deus vai atrás. Quem recebe essa palavra da glória? Deus vai chamar a tua casa pelo nome. Vai ter porta da salvação sendo levantada no meio da tua família. Deus me levantou nessa manhã para pregar para alguém que a tua casa ainda vai voltar para a igreja, vai pregar mais do que você, vai cantar mais do que você. Não dá para pregar sobre as 12, mas tem a terceira porta, é chamada de porta velha. E Deus, ele não é velho, Deus é antigo. A porta velha fala aos caminhos antigos. Não precisa inventar moda para buscar Deus. Não precisa inventar moda para vir para a igreja. Deus está dizendo: vem porque você ama ouvir a minha palavra. Vem porque você ama cultuar e me adorar. Deus está dizendo: volta para os caminhos antigos. Volta para a ministração da palavra. Volta para ouvir a palavra. O Deus que te chamou pelo teu nome. O Deus que olhou para você e disse: eu te escolhi, eu te chamei. Você é meu, você é minha. Posso ouvir um glória a Deus? Não dá para falar das 12, mas a porta especificamente que eu li é chamada de porta de Mificade. A porta da guarda dentro dos muros. A história diz, Isa, que os soldados, os vigias tinham que passar por aquela porta. E ali ele era revistado para ver se estava tudo em ordem. Neemias está dizendo: a porta do vigia vai ser levantada agora. A porta da guarda vai ser levantada. E quando a porta da guarda ser levantada, não é mais todo mundo que vai ter acesso para o lado de dentro. Não é mais todo mundo que vai entrar dentro da tua casa. Fala para quem está do teu lado: tem um guarda a partir de hoje. Fala para quem está do teu lado: a porta da guarda está levantada. Ninguém mais vai ter acesso à tua intimidade. Não se preocupa se algumas pessoas, eu estou sentindo Deus aqui, eu estou me segurando. Não se preocupa se algumas pessoas a partir de hoje esquecer o teu número, parar de mandar mensagem, esquecer de bater na tua porta. Deus está dizendo: é eu que estou te guardando, é eu que estou te livrando. Algumas pessoas vão sumir da tua vida e você vai dar glória, porque é Deus que está te separando para algo. Tem pessoas que Deus vai arrancar, porque está travando o que Ele tem na tua vida. Tem pessoas que Deus vai tirar, porque está parando o que Ele tem para realizar sobre você. Mas não se preocupa, levanta a mão direita para dar glória, levanta a mão esquerda para dar glória. Eterno. Se coloquem de pé. Oh. Se coloquem todos de pé. Eu gosto muito da porta da guarda.
Porque quando Deus fala que Ele vai tirar, Ele vai tirar. Quando Deus fala, eu vou te separar para uma obra, não se preocupa. A tua lista de transmissão vai ficar menor. Porque o que Deus tem com você, não tem na vida de quem está do teu lado. E se essa pessoa quiser te acompanhar, ela vai ter que entrar no prumo e andar juntinho com você. Não vai ficar ninguém que vai atrasar a tua vida. Tem pessoas que estão do teu lado torcendo para tua casa cair. Mas levanta a mão direita, a mão esquerda. A casa do diabo que vai cair. A tua vai ficar de pé. Levanta a mão direita e esquerda. Abre a boca para dar glória. Eu encerro aqui. Tem uma vez que Deus olhou para mim e falou: vou balançar você como uma figueira brava. Não teve um para mandar mensagem. Aí Deus olhou e falou: eu estou te separando. Você está no processo do oleiro. Você está no processo de Deus. E Deus só vai fazer passar pelo processo aquele que Ele está trabalhando para aprovar no final. Você não vai ser todo mundo, você não vai se igualar com todo mundo. Porque quando a porta da guarda é levantada, é Deus que está dizendo: agora você vai andar do meu jeito, falar do meu jeito, vai caminhar do meu jeito. É Deus que está dizendo: a partir de hoje é eu que estou passando em revista em você, da cabeça à planta dos pés. Deus vai te incomodar com roupa, Deus vai te incomodar do jeito de falar, Deus vai te incomodar. Deus está pregando para alguém aqui, que Deus vai te incomodar nessa semana. Você vai dizer: a partir de hoje essa roupa não me cabe mais, esse cabelo não me cabe mais, esse jeito não me cabe mais. Deus vai. Coisa rápida. Eu disse que seria muito pedagógico. Quem ouviu essa mensagem, diga um amém. Escuta. Por acaso tem alguém que está afastado aqui? Por algum momento, motivo, você se afastou. Você parou. Fraquejou. Está de férias. Olha para quem está do teu lado e fala: e aí? Não, fala, e aí, você é crente? Fala, e aí, você é crente? Fala mais forte. Ser crente não é só levantar a mão, aceitar Jesus com uma Bíblia debaixo do braço. Fala para quem está do teu lado: ser crente é estilo de vida. Nós não frequentamos os mesmos lugares. Cadê você que quer se reconciliar nessa manhã? Eu sei que tem. Cadê você que quer se reconciliar nessa manhã? Eu sei que tem. Eu conto um. Cadê você? Eu sei que tem. Cadê você que também quer aceitar Jesus? Eu sei que tem. E a igreja vai dando glória. A igreja vai dando glória. A primeira está aqui. Cadê você? Eu sei que tem mais. Vai aplaudindo e vai dando glória. É batalha espiritual nesse momento. Cadê você para se reconciliar? Tem mais vindo. Vai aplaudindo a Jesus. Vai aplaudindo. Cadê você que quer voltar? Eu sei que tem. Deus está passando em revista nessa manhã. Mais uma aqui, vai aplaudindo. Oh. Aqui, ó, as crianças. Eu conto 2, cadê você? Você tem chamada. Tá na hora de você voltar a assumir os microfones, voltar a cantar. Tem mais gente vindo. Aplaude a Jesus. Vai aplaudindo, tem mais gente vindo. Está na hora de você voltar a exercer o que Deus colocou na tua mão. Voltar a pregar. Eu estava brincando ontem, eu virei e falei: eu não tenho mais aquela mensagem de itinerante. Eu estou com aquela mensagem mais de pastor.
passou o tempo de itinerante. Tem mais alguém? Eu conto. Olha para quem está do teu lado e fala para ele. Pode falar bem forte. E aí, você já é crente? Quem é crente salvo, diga glória a Deus. Olha para quem está do teu lado e fala aí, você deu glória? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Pela internet, tem gente aceitando Jesus. Juan Santos pelo YouTube. Dá glória a Deus. Eu conto 3. Desde já agradeço minha oportunidade. Com as duas mãos para o alto. Uma salva de palmas bem forte. Diga glória a Deus.